Olá, meu nome é Rafael Menten, sou gestor do ateliê de gravura Paulo Menten desde 2012. Desde então desenvolvendo projetos, trabalhando com o acervo do Paulo de modo geral e propondo projetos, né, para captação e difusão da gravura, difusão da memória e defesa da memória do Paulo Menten. Bom, a princípio o contato com o Paulo sempre foi muito esporádico. Paulo ia muito para São Paulo para ir para uma festa de aniversário, para visitar alguma exposição ou mesmo comprar material. Então nossos encontros se davam dessa forma. Em 2000, mais ou menos em 2009, o Paulo ficou muito doente e a gente teve que levar ele para São Paulo para começar com os cuidados de saúde dele e até mesmo para conseguir acompanhá-lo, né, nessa fase da vida dele. E aí ficou a questão do acervo, o que fazer com o acervo, o que fazer com o ateliê. A família mesmo não tinha condição de trazer alguém para cá ou mesmo de levar o ateliê para lá, e ficou essa incógnita até meados de 2011, quando eu recebi uma proposta de um dos filhos do Paulo, que é meu pai, de vir para cá, para Londrina, para tomar conta do acervo e dar continuidade. Como eu fazia a faculdade de História, veio muito a calhar, né, a ideia de vir cuidar do acervo. E então, em 2011 o Paulo falece, né, passado assim 2, 3 meses mais ou menos de quando a gente fez avisou ele de que viria cuidar do acervo dele, ele faleceu. E aí em 2012 a gente muda para cá e desde então a permanência é de cuidar do acervo. Durante um bom período a gente permaneceu com o ateliê fechado, tentando organizar as coisas aqui. E mais ou menos em 2017 foi quando a gente começou a propor projetos para o Pramic, começou a desenvolver algumas coisas diferenciadas para abrir para o público o que é o ateliê, o que é esse que a gente chama de universo menteniano. Bom, o Paulo, antes de ele começar no universo das artes plásticas e gráficas, né, ele trabalhava no banco, e aí dentro do próprio banco tem um concurso de artes, e ele pega algumas borrachas ali e começa a produzir gravura. Ele vai ter poucas aulas ali com o Lívio Abramo, no que hoje seria o Museu da Pinacoteca, né? E ali ele começa a se desenvolver na xilogravura, na xilogravura, no linóleo. Depois ele vai começar a se desenvolver no metal e muito posteriormente ele compra de uma empresa chamada Topal, que era uma empresa que produzia prensas, produzia material para arte gráfica. Ele compra essas prensas e compra inclusive essa prensa e as pedras litográficas que nós temos. A produção do Paulo na litografia é muito pequena. Só salvo o meu erro, são em torno aí de 30, 35 pedras que ele produziu ao longo da carreira. Além de produzir pouco, ele imprimiu pouco também, né? Então assim, são 22 pedras que ele imprimiu ele mesmo. Inclusive uma é um rótulo comercial que ele restaurou. E as demais são todas pedras artísticas que ele produziu a imagem do zero. Salvo meu engano, ele produz litografia até mais ou menos a década de 80, que é quando ele está em Cornélio Procópio, que é onde tinha um ateliê um pouco mais propício para a produção litográfica, que exige o tanque de granitagem, tem o tanque para fazer manuseio de água com a granitação, a questão da prensa, uma mesa específica para poder trabalhar. E isso aqui em Londrina não foi possível, porque quando ele muda para cá, ele já muda para onde hoje é a Funcart e permanece ali durante muito pouco tempo e depois se transfere aqui para o ateliê na Almirante Crocani. Só que aqui, como a gente vê, o tanque ele foi reativado há pouco tempo num dos projetos que a gente executou recentemente. Até o estrado para poder fazer a granitação também foi algo recente que nós fizemos. Então assim, a condição para a produção litográfica aqui nesse ateliê não era propícia, ela veio ser propício nos últimos projetos que a gente executou. Pela trajetória do Paulo, né, tá em São Paulo, dentro de um ciclo, né, muito frenético de cultura, ele está num período onde os museus ainda estão em formatação. As exposições são feitas em hotéis, depois vão começar a participar de galerias, né? E nesse processo, o Paulo começa a conhecer uma quantidade de artistas muito grande. O Paulo, como um grande pesquisador, né, hoje a gente tem uma biblioteca de mais ou menos 6.000 livros, ou seja, ele lia bastante, ele pesquisava muito, né, tinha contato com outros artistas, estava dentro de um ciclo cultural, de um circuito cultural muito forte, né. Ele começou a desenvolver muitas
muitas temáticas, muitas linguagens, se desenvolver muitas linguagens diferentes, como pintura, a gravura em si, que ele acabou se tornando mestre posteriormente, desenho, entre outras coisas. Participou de diversos salões de arte posteriormente e antes de ir para Cornélio Procópio, ele vai para dentro da Bienal. E dentro da Bienal ele faz um ateliê de arte viva. E ali ele troca gravura com uma porrada de artistas diferente, produz para artistas diferentes também. Inclusive tem um episódio do Volpe, que ele produz algumas serigrafias para o Volpe. E dentro disso ele vai constituindo o que a gente tem hoje como o acervo de gravuras do Paulo, que é um volume aí de aproximadamente 6.000 gravuras, entre pinturas e gravuras. É um material muito grande. E quando eu tive contato com isso, além dos livros, que foi um princípio que eu tive de contato, depois tive contato com as gravuras, as matrizes, um material gigantesco, né? E depois fui me aprofundando na pesquisa, entendendo quais eram os processos da gravura, a xilogravura, linóleo, a serigrafia, o metal e a litografia. Eu percebi que, tendo todo o aparato para poder desenvolver as técnicas aqui, faltava o conhecimento técnico. Tinha a pedra, no caso da litografia, eu tinha a pedra, eu tinha a prensa, tinha o tanque que estava desativado, mas nós conseguimos reativar com alguns projetos, mas não tinha a questão técnica, como fazer, né? Então, numa primeira instância, nós entramos em contato com alguns museus, fomos conversar com alguns artistas que eram impressores, e numa conversa legal a gente chegou num acordo e conseguimos trazer o Lourenço Duarte, que é do Museu Solar do Barão, num projeto Salvo Meu de 2018, 2019, que é uma atriz em movimento, que tem como proponente a Carol Sobreira. Esse projeto, ele, além de trazer alguns artistas para ensinar algumas técnicas, como o Chilo, né, trouxemos o André de Miranda do Rio de Janeiro, trouxemos o Rafael do Ateliê Piratininga, o Lourenço Duarte, né? A gente conseguiu ter uma noção, dar um start no que seria a litografia. A gente conseguiu imprimir uma primeira pedra, trouxemos alguns artistas, trabalhamos, foi bacana pra caramba, e aí isso foi fomentando a ideia de trazer a litografia para Londrina, de desenvolver realmente, ativar realmente o ateliê para a gente ter litografia em Londrina. Mas, novamente, nós esbarramos na questão técnica. E aí, num movimento repentino, a gente teve uma possibilidade de ir para o Solar do Barão. Fiz um curso lá de 15 dias no Solar do Barão junto com o Lourenço, de impressão litográfica. E aí eu achei interessante em trazer esse projeto para cá, mas com uma perspectiva um pouco diferente, que eu tinha algumas pedras, como eu já havia dito, né? Tinha algumas pedras do Paulo que ele não fez a impressão, ele produziu pedras, mas não fez a impressão, mais ou menos 5 pedras ou a 10 pedras que ele não tinha impresso ainda. E aí a proposta era imprimir essas pedras e tentar imprimir também alguns rótulos comerciais que eram imagens que já tinham nas pedras que o Paulo tinha aqui no ateliê. E aí propomos isso para mim, que foi aprovado o projeto, entrou a pandemia, o projeto ganhou uma outra gama porque dentro dessa possibilidade a gente fez o curso todo online. Então uma coisa que era para só atender uma demanda local de Londrina, começou a atender uma demanda de diversos estados do Brasil, inclusive internacionalmente. E isso, lógico, né? Já era uma coisa que já estava engatinhando, porque nós estávamos, todos os projetos do ateliê estavam engatinhando junto com a Mostra Latino-Americana de Gravura, que foi desenvolvida por mim, pela Carol Sobreira e o Christian Belmar, que é um artista também gráfico. Enfim, e aí dentro disso, a gente conseguiu reativar o tanque litográfico, né? Formar alguns artistas aqui de Londrina, né, na questão da técnica de impressão, tanto na produção de imagem, que a gente teve a possibilidade de trabalhar isso com esses artistas, quanto na restauração de imagens. Nós trouxemos um artista de São Paulo, também, que é o Lucas Bezerra, que teve esse contato também, teve essa possibilidade de fazer essa imersão litográfica, né, conosco. E aí depois, em seguida, a Carol foi para Morretes, teve um contato, né, com Marumbi, com toda a biodiversidade de lá, e aí fez a proposta de fazer as litografias, né? Fazer um álbum litográfico com as imagens que ela teve contato, com todo o aparato que ela teve contato lá da mata e tudo mais, né? E aí a gente conseguiu, hoje eu posso dizer que o ateliê, em questão de litografia, ele está ativo. A gente tem, não lógico, né, um conhecimento como o Lourenço, como outros técnicos têm, mas uma prévia para fazer uma experimentação, fazer uma imersão na litografia e dali partir para outras coisas. Hoje nós temos essa possibilidade e posso dizer que o ateliê está ativo.
né? Está completamente ativo hoje para a produção litográfica. A lito, a princípio, pelo que a gente tem de pesquisa, né, ela tem uma intencionalidade de desenvolver um processo para atender uma demanda comercial, né, para impressão de rótulo, impressão de cartazes, impressão de revista, entre outros materiais, para substituir aquela questão do tipo, né, enfim, e já começar um processo, vou me arriscar a dizer isso, né, um processo meio digital da coisa, porque a litografia já é um pezinho já, né, no que a gente vai ter hoje em dia, né? Tanto que alguns falam que ela é o pai do offset, a litografia é o pai do offset. E aí os artistas tendo contato com essa litografia, vendo o que dava para se fazer, vendo as possibilidades de reprodução, artistas gravadores, eles começaram a absorver, né, essa possibilidade de trabalhar com a litografia no campo artístico também. Eu tive em 2018, mais ou menos, 2019, salvo o meu erro, eu tive com um artista e mestre impressor alemão, que é o Roberto Giarf, e eu fui justamente com essa dúvida lá, e questionei ele, falei assim, Roberto, o que dá para fazer com a litografia? Ele deu um sorriso, me levou até um quarto, me mostrou uma maltopoteca e foi abrindo, e foi mostrando gravuras de diversos artistas, Caribé, Volpe, entre outros artistas que ele imprime. Ele imprimia, no caso, né? E ele falou assim, Rafael, a possibilidade é ilimitada. Você quer fazer aguada, você quer fazer uma aquarela, dá para fazer tranquilo. Agora pensando na questão da temática do Paulo, bom, o Paulo, o que é mais recorrente na obra do Paulo é o nu, né? Acho que não sei se ele tem alguma paixão pelo nu feminino, mas é o que mais aparece na estilo, no desenho, na gravura em metal, na lito também vai ser muito bem trabalhado isso. E a gente vê que ele não se prende a uma forma estética de perfeição. Ele procura formas diferentes, ele retrata a mulher de uma forma mais poética. Então não é aquela questão do nu erótico ou de um nu que busca a perfeição da forma da mulher, mas sim retratar a mulher em si. As diversas formas da mulher, as diversas possibilidades da mulher. Isso na litografia é muito rico, né? Na gravura em metal também ele pesquisa muito isso, no desenho, na pintura, é muito, muito presente a questão do nu feminino dentro da obra do Paulo. Pelo que a gente percebe na pesquisa, quando a gente vai para diário, quando a gente vai para documentação, até a questão da trajetória do Paulo. Ele estava no centro de São Paulo, em Santana, estava ali com o ateliê montado dentro da própria Bienal, dali ele muda para São Caetano, de São Caetano para Cornélio Procópio, de Cornélio Procópio para Londrina, né, com uma porrada de convite de ir para os Estados Unidos, de ir para a Rússia, de ir para outros países, inclusive da Europa. E a gente percebe assim que ele não ficou parado nisso, ele tentou fazer desenvolver um processo de disseminação da gravura, de realmente expandir essas possibilidades de locais que produzam gravura. Então, por exemplo, você vai em Atibaia, o Paulo deixou a marca dele, né? Em São Paulo ele participou do NUGRASP, que era o Núcleo de Gravadores de São Paulo, além de estar dentro da própria Bienal. Em Londrina, quando ele chega aqui, eu acho que ele tem essa questão, perdeu o espaço perdeu o espaço ali do que hoje é a Funcart, né? Aí ficou meio no nomadismo, foi para outros espaços, depois acabou né, finalizando aqui na ateliê da Almirante Crocani. Mas antes disso, acho que ele percebeu que existia espaço sim em Londrina, né? Existia a possibilidade para crescer não só a parte da arte, mas a parte cultural, né? E um espaço vago que era a rodoviária. Se eu não me engano, acho que a rodoviária ficou um tempo sem ocupação, sem desenvolver nada lá, e aí ele começa com outros artistas de Londrina a fazer uma série de reuniões. Isso aí a gente tem documentado tudo, né? Tem as atas de reuniões junto à Secretaria de Cultura, junto à Prefeitura, solicitando o processo de transformação do museu em museu de arte, da rodoviária em museu de arte, né? Então, assim, eu vejo que na verdade é uma ânsia do Paulo em abrir espaços, né? Além de deixar a marca, né? Mas abrir espaços que tem essa dinâmica de discutir a arte, discutir a cultura, de desenvolver, né, de dar essa possibilidade para o público, né, chegar. E quando a gente fala do museu de arte, né, não pelo fato de estar centralizado, né, mas justamente por estar no centro comercial de Londrina, a possibilidade que ele tem de pessoas comuns, né, que nunca tiveram contato com um espaço desse, começar a ter.
né? Quantas pessoas que estão ali vão comprar alguma coisa e acabam entrando no museu de arte por curiosidade, e acaba tendo contato com um artista diferente, e acaba tendo uma visão transformada, acaba tendo contato com uma poética diferente. Eu vejo muito no Paulo essa perspectiva, esse olhar, né? De ampliar, de dar possibilidade, de trazer acesso às pessoas. Até a questão da gravura é isso, né? Porque quando a gente vai falar da pintura, a pintura é um. A gravura você tem a questão da reprodução. E aí você tem a questão da acessibilidade, porque a pintura eu consigo vender um quadro, mas a gravura, se eu reproduzo 100, eu vendo 100 gravuras para pessoas diferentes. Então eu dou essa possibilidade de acesso. E nessa exposição de litografias do Paulo, ou vamos falar do ateliê do Paulo, né? Porque a gente pensou em trabalhar não só a questão do Paulo Menten, mas trabalhar, sim, as obras do Paulo, que nós fizemos de restauro das pedras que o Paulo produziu, mas também os projetos que vão nascendo dessa possibilidade que foi deixada pelo Paulo, né? É um legado que está tendo continuidade. Então é um convite para vocês conhecerem não só a litografia do Paulo, mas a litografia de artistas que estão produzindo e também conhecer um pouco dos rótulos comerciais e um pouco desse universo que é gigantesco da litografia. O que me levou mesmo para a gravura foi uma visita que nós fizemos quando estava na 4ª série de ginásio, nas oficinas da Companhia Melhoramentos de São Paulo, a editora, sabe? E lá eu vi um camarada trabalhando uma pedra desse tamanho, assim, em litografia. E só a palavra litografia cantou nos meus ouvidos que nem poesia, viu?